Você sabia que no Brasil 2 milhões de pessoas estão dentro do transtorno do espectro autista? Você sabe qual a definição e quais os primeiros sinais para identificar se uma criança tem ou não autismo? Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Eu sou Ione Veloso, sou jornalista e fiz uma série com 4 vídeos para falar sobre o universo do autismo. Eu entrevistei a Lívia Aureliano, ela é doutora em análise do comportamento da clínica Tatutea, que é especializada no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. Então vamos ao primeiro vídeo. Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversando sobre Saúde. Eu que agradeço a oportunidade. Então, para a gente começar, qual é a definição de autismo? Autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma condição neurológica, né? Então, a criança, a pessoa autista, ela já nasce autista com essa condição do neurodesenvolvimento. A quais sinais os pais devem ficar atentos, né? Quando que já é possível detectar? Desde bebê ou não? Depende um pouco do caso, né? Em muitos casos, sim, já é possível detectar desde muito cedo, né? Existem casos que mesmo antes de 1 ano de idade já é possível, os pais já identificam algumas coisas. Por exemplo, né? As coisas que são mais comuns. Uma criança que vocaliza muito pouco, né? Então um bebê que lá por volta dos seus 6 meses já deveria estar vocalizando, balbuciando bastante coisa, não balbucia ou balbucia muito pouco, né? Ou um bebê que é mais irritadiço com as coisas, né? Então se ele está num ambiente mais barulhento, com mais estimulação, é um bebê que costuma ficar mais agitado. Ou também o oposto também acontece, né? Um bebê muito quietinho, que reage pouco aos estímulos, também são coisas que chamam a atenção dos pais, né? Outra coisa também que é muito comum, a questão do sono, né? Então, bebês que têm muita dificuldade para dormir, que dormem pouco, né? Alguns bebês já demonstram algumas estereotipias, algum movimento de bracinho ou do corpo, né? Então, estes sinais são sinais que comumente aparecem logo na primeira infância, né? Mas como eu disse, não é sempre, tá? Tem alguns casos de autismo cujas características vão demorar um pouquinho mais para aparecer, tá? Principalmente características mais relacionadas à relação mesmo com as outras pessoas. E aí então isso acaba aparecendo mais tarde, mas esses são os principais sinais, né, quando a criança ela é pequenininha. E quando os pais desconfiam de alguma coisa, qual a primeira atitude que eles têm que tomar? A primeira coisa é procurar um médico, né? Eu acho que o ideal é procurar um médico que seja especialista nessa questão do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, geralmente são neuropediatras, né? Algumas vezes tem alguns pediatras que já conseguem, né, fazer aí um levantamento das primeiras características, mas que geralmente indicam para um especialista que geralmente é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Mas tem também um outro caminho que é procurar por especialistas da área da saúde, como por exemplo, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e aí isso depende um pouco das características que chamam mais a atenção, né? Então, quando é um bebê que deveria estar falando, né, e não fala, geralmente os pais procuram um trabalho já, um especialista em fonoaudiologia. Se é um bebê, uma criança muito mais irritadiça, nervosa, procuram mais os psicólogos. Só que o ideal é sempre procurar profissionais que sejam especializados em transtornos do neurodesenvolvimento. Uhum. E quais são esses profissionais? São médicos, né? Geralmente os neuropediatras ou os psiquiatras infantis e também psicólogos, fonoaudiólogos ou terapeutas ocupacionais que tenham essa especialidade, né? Principalmente voltado a atrasos do neurodesenvolvimento. E como que é fechado esse diagnóstico? É feito algum tipo de exame, algum tipo de teste? Como que se comprova efetivamente que é um caso de TEA?
Então, não existe nenhum exame médico, né, que seja, que capte o autismo, né? Até porque, como já foi dito, é uma condição do neurodesenvolvimento, é uma condição neurológica, portanto, não é uma doença detectável através, por exemplo, de exames de imagem ou exames de sangue, tá? É sempre um diagnóstico clínico, ou seja, é um diagnóstico basicamente observacional. Então, o profissional, ele vai observar esta criança, de preferência em diferentes situações, né, utilizando de instrumentos específicos para essa observação, né? Então, existem já protocolos específicos, testes, escalas diagnósticas que através então da interação com a criança e também a coleta de dados com os pais é possível fechar esse diagnóstico. Então, identificando a presença de comportamentos e a ausência de comportamentos que são critérios diagnósticos para o TEA, que é possível fazer esse diagnóstico. Uma questão importante, você falou da questão neurológica. Muitas pessoas, se é uma questão neurológica, então não existe uma causa física para o desenvolvimento do autismo. Quer dizer, as pessoas perguntam, mas o que provoca o autismo? Isso. Ainda existem muitos estudos, né? A área do autismo ainda é uma área que produz ainda muitos estudos, principalmente no que se refere à causa, né? O que se sabe hoje? Que o autismo ele tem predominantemente a causa genética, tá? Então é uma causa genética, ou seja, a criança ela já nasce autista, tá? Sabe-se também que existem algumas condições que tendem também, que podem produzir também a questão do autismo, como por exemplo, um nascimento prematuro, né? Ou alguma questão, alguma dificuldade no momento do nascimento. No entanto, predominantemente, o que se sabe é que o autismo ele tem causas genéticas. E isso pode vir de um dos pais, por exemplo? Isso, exatamente. Então, geralmente, quando se tem uma criança autista na família, se for buscar, né, na ascendência dessa criança, seja do lado do pai, seja do lado da mãe, deverá haver outras pessoas autistas também, diagnosticadas ou não, né? Porque sabe-se hoje que com o avanço, né, da tecnologia e o avanço do conhecimento e dos estudos científicos, hoje o diagnóstico ele é muito mais preciso e até por isso ele é feito em maior quantidade do que era antigamente, né? Então, o fato de não haver numa família que tem uma criança autista, não haver pessoas diagnosticadas não significa que não haja pessoas autistas na família. Entendi. Embora o autismo não seja uma doença, é importante que essa criança seja acompanhada desde os primeiros sinais ali? Sim, é fundamental, na verdade, né? O que se sabe também, principalmente em estudos da neurociência, que existe um momento do desenvolvimento, que é o que antecede os 2 anos, né? Então, a criança entre 1 ano e 2 anos e meio, até 3 anos, ela tem uma neuroplasticidade, né, que é a capacidade do cérebro de aprender, de estabelecer novas relações, né? Então isso faz com que a intervenção precoce seja fundamental para um bom prognóstico, né? E quando a gente fala em bom prognóstico, não é a cura do autismo, mas sim uma criança que se desenvolva na sua plenitude, né? Então que ela consiga desenvolver as habilidades necessárias para que ela tenha o máximo de autonomia e independência possível. Então a intervenção precoce é fundamental. Quer dizer, até quando o bebê tenha meses de vida, já é possível? Exatamente. Aqui no Tatuteia, por exemplo, o nosso recorde de idade foi receber uma bebezinha de 5 meses, né? Nós recebemos uma bebê de 5 meses que a mãe já desconfiava de algumas coisas, algumas características já chamavam a atenção. E aí então a gente começou já com uma estimulação precoce desde então.
Tem pessoas que dizem que meu filho é autista leve. Como funciona essa questão dos graus de autismo? Isso, então o que existe hoje em termos de critério diagnóstico são 3 níveis de suporte, né? Então, o nível 1 de suporte, o nível 2 e o nível 3, que popularmente, né, ficou conhecido como autismo leve para o nível 1, moderado, nível 2 e o severo, nível 3. Mas, na verdade, esses níveis se referem ao quanto que aquela pessoa ela precisa de suporte do ambiente para dar conta das coisas que ela precisa, né? Então, um autista nível 1 é aquela pessoa, aquela criança que tem um nível de independência e de autonomia bastante importante. Ela precisa de um certo suporte, né? Mas é um suporte mínimo, tá? Tanto para as questões ali de atividades de vida diária, quanto também da parte de comunicação, tá? O nível 2 já requer, então, um pouco mais de suporte do ambiente, um pouco mais de apoio, e o nível 3 são aquelas pessoas que dependem mais do ambiente para fazer as suas atividades, então são as pessoas que são menos independentes, tá? Então, isso é a isso que se refere os 3 níveis do autismo, nível 1, 2 e 3. O que é a síndrome de Asperger e qual a relação dela com o autismo? Então, essa síndrome, ela não é mais, era um diagnóstico utilizado até 2013, tá? Depois, com a reformulação dos critérios diagnósticos para o transtorno do espectro autista, essa síndrome ela deixou de ser classificada e passou a ser o autismo nível 1, tá? Então, na verdade, antes de 2013, todos os autistas que tinham ali comportamentos considerados funcionais, né? Apesar da gente discutir aí um pouco esse termo funcional, mas pessoas que precisavam de pouquíssimo suporte, que sempre tiveram um desenvolvimento muito próximo daquilo que é considerado típico, de um desenvolvimento típico, mas com algumas dificuldades nas interações, dificuldades na comunicação, né? Essas pessoas não eram classificadas como autistas, mas sim pessoas com a síndrome de Asperger, né? Mas depois, então, a partir de 2013, esse nome caiu em desuso, não existe mais nos critérios diagnósticos, então essas pessoas passaram a fazer parte do transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. Entendi. Quando a gente fala de todas essas questões, né, muitas famílias elas ficam se perguntando como que vai ser a vida do meu filho, né? Sim, sim. Não é possível dizer cada caso é um caso. Exatamente, cada caso é um caso, depende muito também do nível de suporte, né? Então, claro que crianças que têm um autismo nível 1, elas tenderão a ter uma vida bastante autônoma, bastante independente, podendo aí cursar toda a sua vida acadêmica, até níveis universitários, mestrado, doutorado, serem grandes profissionais, ter sua vida pessoal também, casar, ter filhos, né? Então, isso acontece muito e com bastante frequência para os autistas nível 1 de suporte, mas também pode acontecer com crianças nível 2 de suporte, até mesmo nível 3, né? Que tenham aí intervenções desde cedo, que consigam aprender as habilidades necessárias para ter uma vida o mais independente possível, né? Mas tudo vai depender também não só dessa questão da intervenção, mas também eventualmente de comorbidades que a gente fala, né? Então, muitas vezes o autismo ele não vem sozinho, né? Então, você pode ter ali uma criança autista, mas que também tem junto com o autismo
por exemplo, uma deficiência intelectual, né? E isso, obviamente, vai impactar na qualidade de vida dessa criança e também na questão da autonomia, né? E todo esse desenvolvimento dessa pessoa, tá? Assim como o autismo, ele pode vir também com algumas síndromes genéticas, né? Ou algum outro transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, essas comorbidades, elas também vão determinar, de uma certa forma, a questão da evolução, né, do quanto que essa criança ela vai se tornar um adulto independente, um adulto autônomo, né? Mas é muito difícil no início, né, quando se recebe o diagnóstico, já ter todas essas respostas, né? E isso traz, obviamente, bastante angústia para os pais, para os familiares, né? Essa dúvida sobre o futuro, de como que será o futuro do meu filho. Muitas vezes a gente não tem como responder isso. Na verdade, a gente não tem como responder isso ainda quando a criança é muito pequena. Mas um acompanhamento, com certeza, já vai fazer essa criança sair na frente, digamos assim. Com certeza, e quanto mais cedo, melhor, né? Então, o que a gente sempre fala aqui no Tatuteia é, se você, que é mãe, que é pai, que é alguém que está ali com a criança, e identifica algum tipo de dificuldade, identifica características que não são características que são observáveis comumente entre crianças da mesma idade, por mais que falem para você, não, cada criança tem seu tempo, deixa pra lá, não, mas olha, o seu tio também falou tarde, né? Sempre tem essas questões de família, né? Não, mas você também falou tarde, ou também você andou tarde, enfim, sempre tem alguém para dizer que alguém já apresentava isso. Mas não deixem de procurar ajuda, porque mesmo que o diagnóstico ele não venha identificar quais são os atrasos do desenvolvimento e intervir sobre eles, é o que vai garantir, né? É o que vai determinar a qualidade de vida dessa criança, seja ela uma criança autista ou não. Para a gente encerrar, recentemente tivemos em São Paulo uma autoridade que disse que o autismo ele poderia deixar de existir, ou seja, uma criança autista deixaria de ser autista. Isso é possível? Não, isso não é possível, tá? Uma criança autista, como eu já disse, ela nasce autista, ela tem todo um funcionamento neurológico típico do autismo, tá? Então, autismo não passa, né? O autismo, ele não tem cura, né? Uma vez que a gente nem considera que é uma doença. Mas o que existe sim, existe uma diminuição bastante importante de características, né, que dificultam a vida dessa criança autista quando se faz uma boa intervenção, uma intervenção de qualidade, com a intensidade adequada, você tem uma remissão de fato dessas características a ponto dessa criança se desenvolver, né, dentro daquilo que é considerado a trajetória típica, digamos assim, do desenvolvimento. Isso acontece, mas isso não é cura e não é porque o autismo passou, mas sim porque a criança desenvolveu muitas habilidades que a ajudaram muito ao longo da vida dela. Ok, muito obrigada, Lívia. Obrigada a você. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, lembrando que essa é a primeira entrevista de uma série de 4 vídeos a respeito do universo do autismo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe também que você pode ajudar outras pessoas e não perca os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!